Você já percebeu que muitas pessoas ganham o mesmo valor que outras, porém algumas vivem melhor com aquela quantidade de dinheiro e outras vivem no tempo todo, no mesmo jeito, na mesma fórmula, às vezes reclamando da vida, não satisfeita com nada e vira aquela bola de neve, está sempre reclamando e não procura melhorar e a culpa sempre é de alguém e menos da pessoa. Umas conseguem guardar, ganhando aquele mesmo valor, outras conseguem ter tranquilidade, outra vive em constante preocupação, em constante reclamação, em constante sofrimento, em constante angústia. E isso tem tudo a ver com as nossas emoções. As nossas emoções, ela dita como nós queremos viver. E mesmo sem entender e mesmo sem saber, nós criamos todo dia a nossa realidade. E o que o dinheiro tem a ver com emoção? Tudo, tudo e tudo. O dinheiro, ele é emocional. O dinheiro, ele não é só aquele papel. Aliás, vai chegar um certo tempo que aquele papel nem vai existir mais. Porém, o dinheiro, ele vai continuar. Porque o dinheiro, ele é energia. Ele é uma energia. E se você não sabe, nós estamos imersos num mundo total e completo de energia. Porque tudo vibra. Essa mesa vibra, a parede vibra, tudo vibra, essa roupa vibra. Se pegarmos um microscópio bem avançado e colocarmos na nossa pele, e colocarmos na parede, colocarmos em qualquer coisa, tudo vibra. Tudo está em constante vibração. Tudo está em constante movimento. E quando a gente entende isso, é como se nós descobríssemos um mundo totalmente diferente daquilo que foi nos inserido, que foi nos ensinado. E talvez seja um divisor de águas na nossa vida. Descobrir que nós, tudo que existe neste mundo aqui, nesse mundo de matéria, vibra, está em constante movimento. Hoje eu quero conversar com você algo que quase ninguém fala. É a sua ligação emocional com o dinheiro. Sim, o dinheiro está ligado ao emocional. Porque muitas vezes o problema não está na sua conta bancária, mas está na história emocional que a sua mente te conta todos os dias. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas a forma como você lida com o dinheiro, ela é ditada pelas emoções que você sente, que você carrega, que você manifesta. Muitas vezes sem saber e sem querer. Você só sente os efeitos. Você só sente aquilo como que você não quer viver aquilo. Porém, está intrinsecamente atrelado ao emocional. Isso talvez começou dentro da sua casa. Um motivo de briga, era motivo de preocupação. Você ouvia seus pais falar que dinheiro não dá em árvore, que o dinheiro é sujo, que só ganha dinheiro quem mente, que só fica rico quem rouba, porque para alguém ficar rico o outro tem que perder, porque os ricos não vão para o céu, e muitas outras crenças inseridas na nossa mente. E isso nos causou um alicerce emocional contra o dinheiro. Isso traz em nós, na nossa mente, no nosso subconsciente, a crença de que não queremos o dinheiro. Mas aí você fala assim, mas eu gosto do dinheiro, mas eu quero ter dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, todo mundo que quer ter um carro, tem um carro. Todo mundo que quer ter uma casa, tem uma casa. Todas as pessoas que desejam fazer uma viagem internacional fazem. O querer é superficial. Porque se querer ditasse tudo, nós vivíamos, em maravilhas. Todos nós vivíamos em maravilhas, mas não é bem assim. E estamos criando a nossa realidade baseada nas nossas crenças, no nosso subconsciente. Por isso que eu te digo, estamos criando o tempo todo, mesmo querendo ou não. Por isso, algumas mulheres sentem culpa de quando vai comprar algo, quando você vê aquela bolsa ou alguma coisa, você quer comprar, mas você sente culpa, porque vem imediatamente na sua mente aquilo que, se eu comprar, vai faltar. Eu não posso comprar para mim, porque eu não mereço. E esse não merecimento vem de lá, da infância. E talvez não é porque não pode, mas talvez é porque traz em si a crença de que se comprar para si, vai fazer falta,
E você tem isso como um egoísmo. Eu não posso comprar para mim porque, só eu. E vai faltar para fulano, vai faltar. Mas isso não é verdade. Essas emoções, elas estão totalmente desalinhadas com aquilo que nós somos, porque em essência nós somos abundante. Em essência pura, nós temos plenitude. O que aconteceu conosco é que nós fomos concretando, tipo quando vai jogando concreto ali e vai adormecendo a nossa essência. Porque você olha para um pé de manga, você planta um caroço de manga e você espera ela germina, né? Ela cresce, passa-se os anos, ela fica frondosa. Quantas mangas dá naquele pé de manga? Quantas famílias podem ser alimentadas na fase da manga com aquele pé de manga? Quando eu digo alimentadas, assim, quantas famílias pode degustar aquela manga? A natureza é abundante e nós somos parte da natureza. Por isso que nós também temos em nós a essência da abundância. Nós temos em nós a essência da manifestação. E quando nós procuramos entender e buscar o que é manifestar, primeiro nós vamos observar o que é as nossas emoções, o que sentimos. Quando você começar a querer algo que vier na sua mente assim, você não merece, você para e diga, esse pensamento está cancelado do meu subconsciente, da minha linha genética e do meu cérebro reptiliano. Eu cancelo agora. E transforme aquele pensamento de não merecimento em um pensamento de merecimento. E o que é o pensamento de merecimento? E você vai se ver em uma situação oposta àquela. Por exemplo, se você passa de frente a uma loja e você tem desejo de comprar alguma coisa, um brinco, alguma coisa, não precisa ser algo tão valioso. Também você não vai querer comprar algo que não está dentro do seu orçamento. Me entende? Você não vai sair aí, não é sair fazendo conta. Não, isso também é uma emoção que deve ser rastreada. Isso também é uma emoção que ela vem de uma falta, para suprir uma falta, uma dor. As pessoas que compram muito desenfreadamente, elas têm traumas na infância. Trauma de querer aparecer, porque talvez alguém que era superior a ela falava que ela não podia isso, ou que ela era feia, ou que o pai a rejeitou. Então, muita dessas emoções vem da infância. Aí ela quer comprar compulsivamente para tampar aquele trauma, inconscientemente que ela não sabe o que é. Mas a forma como você lida com o dinheiro começou muito antes disso. Talvez quando você era pequena, você ouviu brigas dentro de casa por falta de dinheiro. Seu pai, mas a sua mãe, descombinava constantemente por falta de dinheiro. O dinheiro não dava para pagar isso, não dava para pagar aquilo. O dinheiro não traz felicidade. Rico não entra no reino dos céus. Mulher precisa depender de homem para viver. Não pode gastar porque vai faltar. Você gasta demais. Vai nos faltar no final do mês. Tem que economizar. E essa criança guardou isso tudo. E hoje a forma como você lida com o dinheiro é ditada por essas crenças guardadas no seu subconsciente. O subconsciente é tipo uma caixinha. Então lá, quando nós éramos criança, ouvíamos muitas coisas. E não tínhamos filtro. Por quê? Porque não sabíamos, estávamos conhecendo tudo. E ali nós guardamos e trancamos. E hoje, por onde as decisões que tomamos na nossa vida, trazemos de lá. Mesmo que não entendemos, mesmo que não sabemos. As nossas emoções, elas são ditadas pelas nossas crenças. E muitas vezes sofremos, muitas vezes desistimos e muitas vezes perdemos, porque acreditamos naquelas crenças que temos guardado ali. E isso dita todo o nosso caminhar, até nós descobrirmos, até nós entendermos que estamos fazendo tudo ao contrário daquilo que realmente nós poderíamos fazer. Quando eu converso com mulheres 45 mais, muitas delas me relatam medo. Elas têm medo de envelhecer sozinha, elas têm medo de ficar doente, elas têm medo de ser abandonada, elas têm medo de depender, elas têm medo de precisar, elas têm medo de faltar. Então, é absurdamente quando a gente para olhar o que as nossas emoções
querem dizer sobre nós. Mas o mais interessante é que esse medo, ele não vem dessa relação atual. Ela vem lá do passado. Ela está lá escondida, guardada, caladinha. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você pensa em dinheiro, o que você sente? Me responde, o que você sente quando você pensa em dinheiro? Coloca aqui nos comentários abaixo. Quando você pensa em dinheiro, o que o seu corpo fala? Se você parar para pensar, quando a gente fala em dinheiro, ou o nosso corpo esquenta, ou o coração acelera, ou a gente pensa, não tô nem aí, não quero nem saber. Eu não gosto de dinheiro mesmo. Eu não preciso de dinheiro. Muitas pessoas, incrivelmente, falam isso, não precisa de dinheiro. E eu quero te dizer que precisamos sim, e que se nós não tivermos com as emoções alinhadas, o dinheiro, ele não flui na nossa vida. E o que é ter uma emoção alinhada? É você entender, saber e vivenciar a prosperidade. E quando eu falo prosperidade, ela não é só financeira. Se as suas emoções é de raiva, é de medo, é de tristeza, é de angústia, é de sofrimento, se você reclama, se você maldiz, se você xinga, o dinheiro não gosta de nada disso. O dinheiro gosta de harmonia. A energia do dinheiro, ela é harmônica. A energia do dinheiro, ela é de tranquilidade. A energia do dinheiro não é aquela energia que, ai meu Deus, como é que eu faço, o que é que eu faço, eu tenho, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, a energia do dinheiro é o silêncio. Você já prestou atenção que na casa onde tem abundância, onde tem dinheiro, é mais silencioso? Ou quando você sair amanhã, você dá uma olhada nos bairros da sua cidade. Observa o bairro que tem mais condição financeira e o bairro que tem menos condição financeira. Você já observou que a música é diferente? Você já observou que o silêncio e o barulho em determinado local é mais barulhento, em determinado local é mais silencioso? Então, o dinheiro, ele não é um papel, é uma energia. Se hoje você pensa que precisa de ganhar mais, que precisa ter mais, mas com essas emoções que eu falei, acabei de falar, se você tem elas, se você está demonstrando elas, passe a observar como você está agindo no seu dia a dia. Quando vir essa emoção, essas emoções negativas, você para, respira e pergunte-se, onde eu estou? Pergunte para sua mente. Faça essa pergunta em silêncio. Onde eu estou agora? E o seu corpo vai te responder. E você vai voltar para si. Porque a emoção, muitas vezes, ela nos tira para fora, não é? Aquilo que está dentro sai para fora. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu falo alguma coisa que desagrada, pode ter certeza que o nosso coração está cheio daquilo. Se é a primeira vez que você chegou aqui no canal e se esse vídeo apareceu para você, é porque você está precisando de algo que está nesse vídeo. E esse vídeo é para você. Fica nele até o final para você entender. E se você não é inscrito, eu te faço o convite. Inscreva neste canal e venha crescer. Venha entender um pouco sobre o que eu tenho feito, a minha jornada, o que eu tenho vivenciado. Eu estou documentando para deixar aqui. E espero que seja de grande valia para você. E como eu estava dizendo, as nossas emoções, elas ditam tudo. Se você é uma vendedora, ou um vendedor, não sei, né, talvez esse vídeo apareceu para você. E se você é um vendedor, né, ou uma vendedora, e você sai de casa e vai para o seu local de trabalho, ou se você trabalha com vendas em casa, e você vai atender o cliente, e você vai com a emoção de abatimento, de ressentimento, de negatividade, de medo, de pressa, de que precisa, automaticamente a venda não acontece. Isso é real. Para vender, nós precisamos de estar alegres. Para fazer uma venda, precisamos de estar feliz. E talvez lá em casa você deixou um problema, mas aí você pensa assim, como eu vou estar alegre se aquele problema está lá? Mas aí eu te digo, se você não estiver alegre, você não faz a venda. Se você não faz a venda, você não resolve o problema de um cliente e automaticamente não resolve o seu. Então, entenda que é uma cadeia, é uma escadinha. Primeiro, eu estou alegre. Aí eu faço a venda. A meu cliente fica alegre. Aí o dinheiro entra.
eu fico alegre de novo e pago a dívida e torna a ficar alegre. Então é uma escada, é uma construção. E temos que entender que não estamos sozinhos aqui. Estamos no emaranhado. Este mundo é feito de átomos. Então o átomo, ele vibra o tempo todo. Então aquilo que eu preciso e que eu quero está com outra pessoa. Então eu tenho que vibrar na mesma energia daquilo que está com a pessoa para que chegue até mim. E é assim que eu tenho aprendido, e é assim que eu tenho testado, e é assim que eu tenho manifestado. Eu fiz um último vídeo de como eu construí o meu sobrado, a minha casa dos sonhos. E vou fazer um outro vídeo, eu vou estar indo para a chácara, e lá eu vou fazer um vídeo também da chácara que eu manifestei, usando esses princípios. E mais à frente também é o meu desejo de fazer mais vídeos de livros que eu li, deixar indicações para vocês, de como eu fiz o meu processo, estou fazendo, né, meu processo de construção, de manifestação, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho deixado, o que eu tenho vivenciado, e quais as transformações que eu tenho vivido e feito na minha vida. Então, o meu desejo é que você utilize o melhor nesses vídeos. São vídeos assim, eles não têm muita produção, porque eu estou iniciando, mas eles são vídeos que eu tenho procurado atirar o máximo daquilo que eu tenho feito para mim, para poder ajudar alguém e para poder, se alguém se sentir, de colocar em prática e viver essa transformação. Eu quero dizer para você que este mundo aqui é o mundo da matéria. E nós manifestamos, nós trazemos do oculto para a luz, assim como a Bíblia diz. Só que muitas coisas nós temos que aprender e muitas coisas nós temos que remover, nós temos que desconstruir em nós para construir uma nova pessoa. Nós temos que desconstruir aquilo que foi construído em nós para construir a essência, para deixar a essência em nós, que é divina, aflorar. Então, é isso que eu queria deixar para você nesse vídeo, esse relato meu, e comenta aqui embaixo se você também já percebeu que as suas emoções têm feito você perder grandes oportunidades. Porque as emoções faz muitas vezes afastar as coisas de nós. Na empresa, talvez você preste serviço para a empresa, e na empresa que você presta serviço, comece a observar. Se não tem uma pessoa que ela está o tempo todo amargurada, ela está o tempo todo reclamando da vida, ela está o tempo todo reclamando do serviço em si, e comece a observar a vida dessa pessoa, se ela prospera, se ela é próspera. E lembre-se, quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só em dinheiro, porque a pessoa que ela é próspera em tudo. O dinheiro é apenas uma consequência, porque criamos o dinheiro, criamos as oportunidades através das emoções positivas. Alegria, paz, serenidade, amor, benevolência, caridade e só emoções positivas. Mas a maior emoção, o maior sentimento e emoção que nós podemos sentir é o amor. É quando ver alguém em uma situação, a gente ter aquele amor infinito, aquele amor que Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Mas como amar alguém se eu estou o tempo todo triste, amargurado, ressentido, xingando, reclamando, maldizendo, fofocando, e por aí vai uma lista enorme de emoções, sentimentos e ações negativas. Então, o dinheiro gosta de tudo o que é positivo, de tudo o que é organizado e de tudo o que é amável. Porque quanto mais tem, mais é acrescentado. Quanto mais tem alegria, mais alegria é acrescentada. Quanto mais amargura é acrescentada. Quanto mais tristeza é acrescentada. Então comece a partir de amanhã, ou a partir de hoje, a mapear as suas emoções. E ao decorrer do dia, você está sempre com o celular na mão. Faça uma listinha das suas emoções, do que você tem sentido em determinado momento. E quando você for para casa, antes de deitar,
faça uma revisão naquela lista e comece a mudar cada emoção negativa daquela por uma positiva, mesmo que seja no seu pensamento. Se aconteceu uma situação desagradável e você falou uma palavra, você gerou um conflito, ao deitar, ao ver aquela lista que você escreveu ali, traga aquela situação à sua mente e pense ao oposto daquilo. Por exemplo, se aconteceu algo no seu trabalho e você ficou magoada, chateada, foi lá, falou, às vezes saiu palavras ásperas, brigou, você vai pensar naquele momento, naquela ação que você fez, e você vai se ver naquela cena, porém diferente. Você vai pensar assim: me desculpa, eu não queria te magoar, eu não queria te entristecer, me perdoe, eu estou feliz neste momento e quero que você esteja também. Mentalmente, a pessoa não precisa saber. Comece a fazer isso e você vai ver como as suas emoções vão começar a mudar, novas oportunidades vão surgir na sua vida, o dinheiro vai entrar e ficar e tudo vai começar a se alinhar. É do dia para a noite? É de hoje para amanhã? Pode ser, e talvez não. O importante é persistir, não desistir, estar sempre em vigilância e mudando as emoções para emoções positivas. Eu aguardo você no próximo vídeo. Espero que você seja tocado por alguma palavra nesse vídeo e que você coloque em prática e que sua vida comece a mudar totalmente. Assim como eu estou mudando a minha, eu espero que você também comece a desfrutar das benevolências que Deus tem para nós. Beijos e até o próximo vídeo.